recebeu ou recebe aquelas ligações indesejadas a qualquer hora do dia ou da noite de alguém oferecendo um produto ou um serviço? O que fazer para evitar esse inconveniente? Esse é o assunto do nosso quadro Questão de Direito desta quarta-feira e a Fábia Cepeda já está aqui para tirar as nossas dúvidas com um especialista. É chato pra caramba, né, Fábia, receber essas ligações o dia inteiro. O que fazer? Ajuda a gente. Vamos lá, a gente vai tentar ajudar o pessoal de casa que com certeza já recebe essas ligações ou conhece alguém que todo o tempo é perturbado por essas ligações constantes de telemarketing, às vezes de cobrança, e o direito do consumidor de ter uma garantia ali para respaldar essa pessoa que recebe essas ligações. É isso que a gente vai explicar com a ajuda do nosso entrevistado de hoje, do quadro Questão de Direito, Dr. José Maria Maués, advogado do consumidor. Doutor, bom dia. Obrigada mais uma vez por participar com a gente, falando de um assunto que interessa tanta gente, né, que são essas ligações chatas que às vezes atrapalham também o nosso dia a dia. O Código do Consumidor, ele determina, ele diz algo sobre isso que garante pelo menos o consumidor a não ser atrapalhado durante o seu dia com essas ligações? Bem, bom dia para você, bom dia a todos. Evidentemente, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, é bem claro lá no seu artigo 42. O consumidor ele não pode ser atormentado, ele não pode ser ridicularizado. Ah, mas isso é se ridicularizar o consumidor? Só é. Você receber, por exemplo, tem um caso emblemático em que um consumidor recebeu mais de 100 ligações em um mês. Seja de empresa de telemarketing ativo ou seja de empresa de cobrança, porque são dois tipos de ligação. Ou é de telemarketing ativo oferecendo algum serviço, ou é empresa de cobrança. Então o consumidor, de qualquer maneira, ele não pode ser, seja de uma ou seja de outra, atormentado e ridicularizado nesse sentido. Qual é essa diferença na prática? Por exemplo, a do telemarketing oferecendo um produto, a lei é mais rigorosa em relação a ela? É liberado ligar insistentemente para fazer cobranças nesse outro caso? Não é liberado ligar nem na questão do telemarketing e nem na questão da cobrança. Inclusive as empresas de telemarketing, desde o final de 2021, a partir de junho de 2022, saiu um ato da agência de telecomunicações, da Anatel, onde teria que ter um prefixo 0303 para que você, quando vê no celular aquele ramal, aquele prefixo 0303, já saber que é de uma empresa de telemarketing. As empresas de cobrança não precisam ter esse prefixo, pode ligar lá o 011, o 021, são códigos diferentes e não precisa ter o 0303. Mas seja telemarketing ou seja empresa de cobrança, não pode ficar nesse absurdo. Tem gente que recebe só numa manhã 15 ligações, 12 ligações, e evidentemente que não pode, e há previsão legal disso, que é exatamente o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. É realmente constrangedor, essa é a palavra, né? Doutor, a gente vai rapidamente para o estúdio que tem uma participação que já chegou. Gustavo. Pois é, tem muita gente mandando mensagens pelas redes sociais com a hashtag Você no BDP. Essa mensagem é do Gilson, ele diz que a Gabriele de Quaraci mandou perguntar sobre o que fazer com tantas ligações de telemarketing com o número de celular, e são várias vezes por hora. Ela já nem quer atender o celular. O que fazer para não bloquear uma ligação importante? Ou seja, são muitas chamadas, às vezes, de celular, e aí a Gabriele quer saber, como só bloquear aqueles números que são indesejados. Essa questão do bloqueio de ligação é quase inviável, porque o que acontece? Essas empresas de telemarketing, eles ligam de um número, depois já ligam de outro, depois já ligam de outro, até porque é um robô que está atuando. São vários tipos de número numa base de dados em que um robô efetua essas ligações. Então não tem como ficar bloqueando, porque senão você vai bloquear 20, 30 números e não vai adiantar. No dia seguinte está acontecendo a mesma coisa. O que tem que fazer? Tem que denunciar, gente. Essa que é a verdade. Tem que pegar essas ligações, tem que printar, tem que ir no PROCON, denunciar e, se for o caso, se for de um mesmo local, até ingressar na justiça pedindo uma reparação civil por isso. O dano moral hoje em dia, na atualidade, ele também é decorrente de transtorno psicológico. Então isso causa um transtorno, causa uma aflição. A pessoa já fica até
agoniado, usando um termo bem popular, de receber alguma ligação, de já achar que é uma ligação de telemarketing ou de cobrança. Então esse transtorno psicológico é dano moral e você, cidadão, pode ir atrás disso. Inicialmente pode reclamar no PROCON e se persistir essas ligações, se não resolver, você pode até ingressar com uma ação de danos morais. Isso é tão sério, doutor, que eu fico imaginando aquelas pessoas que dependem de uma ligação, por exemplo, estão em busca de um emprego, precisam atender um telefone e às vezes podem perder uma oportunidade pelo constrangimento de ficar atendendo várias ligações, né? Isso também cabe um processo, uma reclamação. Sem dúvida alguma. Cria uma aflição, cria um tormento. Quem passa por isso sabe, é oferecendo cartão, é oferecendo para aumentar limite. Hoje em dia eu acho que as empresas de telemarketing ativo, elas são mais chatas do que a própria empresa de cobrança. É tanta coisa a oferecer, o consumidor realmente, determinados consumidores passam por esse constrangimento, por esse tormento e infelizmente, gente, a única forma de coibir isso é começar a denunciar. Não adianta só reclamar, não adianta só ir para a rede social falar que está incomodando, não adianta. Tem que tomar uma atitude que realmente na forma da lei. Denunciar no PROCON, ingressar na Justiça, abrir reclamações na Anatel, criar um protocolo para que isso possa ser coibido. Vamos para mais participação. Gustavo. Bom, é um comentário meu, na verdade, Fábia, porque a Anatel, em junho do ano passado, ou seja, um ano atrás, definiu que as ligações feitas de telefones fixos, de telemarketing, começassem pelo prefixo 0303. Isso já facilita, então, doutor, a identificação de que é, de fato, uma ligação de telemarketing. Esses números, eles podem ser bloqueados com mais facilidade, diferentemente dos celulares, que são vários, porque é um robô que está atuando? Sem dúvida alguma. Inclusive, na sua operadora de telefonia, você pode pedir para bloquear as ligações 0303, 0303, na verdade. Você pode pedir para a sua operadora, inclusive, bloquear. Algumas operadoras de celular não conseguem fazer esse bloqueio, não sei porquê, mas você pode solicitar, inclusive tem uma resolução nesse sentido. Facilita no seguinte sentido, quando você olha no visor do seu celular, na tela do seu celular, que é uma ligação 0303, você já sabe que é de telemarketing, você pode recusar, você pode não atender. O grande problema é que não adianta só isso, porque elas ligam insistentemente, aí é que está o X da questão. Mesmo você sabendo o que é, você não atende, ou você recusa, aí com meia hora de novo, com mais meia hora de novo. É como eu falei, tem um caso emblemático na internet, quem quiser pesquisar pode pesquisar, em que um consumidor recebeu mais de 100 ligações em um único mês. É um completo absurdo. Então, repito, você que se sente lesado, você que se sente incomodado e atormentado, procure seus direitos, faça reclamação do PROCON, faça reclamação no site da Anatel, porque isso tem que ser coibido cada vez mais. Se eu recebo essas ligações, mas aí, ok, pode ser feita essa ligação, até porque não há uma lei que proíba, o que Exatamente. determina a questão da insistência dela. A partir de que momento se considera que extrapolou o correto? A partir de quantas ligações por dia eu posso considerar, não, isso já passou do limite, é caso de denunciar? Perfeito. Inclusive, muito importante isso que você falou, porque as ligações de telemarketing ativo, elas não são proibidas. Pode-se fazer, evidentemente. Tanto que as ligações de cobrança também não são proibidas, evidentemente. Você está devendo, quem está lhe cobrando pode efetuar uma cobrança por telefone. Não há nenhum problema nesse sentido. O grande problema, e aí surge a ilegalidade, é o exagero. É aí que está o tormento, é o exagero das ligações, Então, tem-se um entendimento, não tem nada previsto em lei, mas tem-se um entendimento que, no máximo, pode ser feita 3 ligações para você por dia, no máximo. Tá? Então, ligou uma vez, você não atendeu, ligou a segunda, não atendeu, ligou a terceira, acabou. Não pode mais ligar. Tem-se esse entendimento na prática jurídica, Mas não há lei que restrinja isso. O que há é bom senso. Não pode uma empresa, por exemplo, durante uma manhã, ligar 8, 9, 10 vezes. Isso é um completo absurdo. Realmente, infelizmente a gente vê que é o que é mais comum, essas ligações excessivas. Doutor, tem mais participação chegando. Gustavo. Olha, a gente está recebendo aqui muitas mensagens pelo WhatsApp de pessoas dizendo que recebem 20, 30, 50 ligações por dia. E aí a gente tem uma reclamação, na verdade é uma dúvida do Neil. Cadê? A gente tem a mensagem aqui. Bom dia, Neil. Quais são os primeiros passos para entrar com uma ação contra operadoras que ficam ligando insistentemente? Essa é a dúvida do Neil, doutor. Conseguiu ouvir, doutor? Não muito. Posso repetir. O telespectador quer saber qual é o procedimento, passo a passo, para entrar com uma ação contra a operadora.
Como eu falei, as ligações 0303 você pode entrar em contato com a operadora de celular e pedir para restringir essas ligações. Se a operadora de celular não tem condições técnicas de restringir ou falhou nessa restrição dessas ligações, nesse bloqueio dessas ligações, e você continua sendo incomodado por isso, você tem que ter o protocolo do que você solicitou e você pode ingressar com uma ação tranquilamente contra a operadora. Primeiramente, eu recomendo que você faça uma reclamação na Anatel. No site da Anatel é bem eficaz esse tipo de reclamação, a coisa acontece realmente, a Anatel é bem solícita em relação a ajudar o consumidor nesse sentido. Mas caso isso também não resolva, aí você se sentir muito incomodado, né, você pode ingressar com uma ação no juizado especial e até cobrar danos morais da operadora de celular, dependendo evidentemente do contexto do caso. Sempre buscar o seu direito, isso que é importante, conhecer os seus direitos. Sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco, esclarecendo caso importantíssimo que a gente espera que no futuro isso acabe logo, né? Porque é realmente muito chato essas ligações. Obrigada mais uma vez. Conversamos aqui com o Dr. José Maria Maués, que é advogado do consumidor, falando sobre essas ligações constantes de telemarketing, de cobrança. Como a gente falou aqui, tudo tem um limite, extrapolou o limite, os órgãos podem atuar também na defesa do consumidor. Gustavo. E daqui a pouco, todas essas orientações, né, Fábia, vão estar disponíveis lá no G1 Pará para você ver e rever e ficar atento para os seus direitos, né? Porque a gente não é obrigado a passar por essa situação e dá para reclamar, para tentar, pelo menos, não ter mais esse problema, né? Não ser mais refém dessas ligações indesejadas de telemarketing. Obrigado, Fábia, de novo.